Boa noite a todos. É um grande prazer receber todos aqui nesse mais um Clube da Artéria. Hoje estamos recebendo aqui um grande colega nosso, um grande amigo, Cleoni Pedron, que vai falar sobre preparo da artéria femoral superficial. Eu queria aproveitar esse momento para fazer apenas alguns lembretes. Eu vou pedir a todos que, nesse momento, mantenham os microfones desligados. Lembrar que, na semana que vem, a próxima reunião será na terça-feira, dia 12. Os convidados que quiserem receber informativos das nossas atividades científicas pela internet, por favor, enviar por o e-mail ou o telefone para envio pelo Zap, para o e-mail pós-graduação@centervasc.com.br, pós-graduação sem tio e sem cedilha. E passo agora a palavra para o doutor Arno para os comentários iniciais. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarmos todos reunidos aqui. Nós temos hoje um grupo bastante grande, estamos iniciando a reunião já com 80 participantes. E isso é uma grande alegria poder contar com todos vocês. No primeiro momento, eu gostaria de lembrar aqui o súbito desaparecimento de um colega com uma grande trajetória na angiologia brasileira, que é o Dr. Alberto Coimbra Duque, que faleceu provavelmente de um acidente doméstico nessa sexta-feira. E não se sabe que foi encontrado morto, parece que ao pé de uma escada que tinha dentro da sua casa. Então, lembrando aqui esse colega que certamente nos deixou precocemente. A apresentação de hoje é fruto de um trabalho de muitos anos de dedicação do Pedron. Pedron é pós-graduando oriundo do nosso serviço e trabalhou posteriormente conosco como staff também há alguns anos, até retornar à sua cidade de origem, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E é uma pessoa com uma grande capacidade de trabalho e com uma dedicação muito grande ao tratamento da patologia arterial. Então, nós o convidamos para abordar hoje um tema que, sem dúvida, no meu ponto de vista, e eu acredito que muitos de vocês, está mudando o tratamento endovascular de uma artéria que dá muita dor de cabeça para a gente, que é a artéria femoral superficial, e também a apoplítea, com resultados bastante aquém daquilo que a gente gostaria, e, sobretudo, em relação à brevidade e longo prazo. Fazendo um pequeno parêntese, nós tínhamos um excelente resultado com as cirurgias diretas, com as pontes de safena, sobretudo quando a gente usava a ponte in situ, mas essa técnica sempre foi ameaçada por uma taxa de mortalidade, uma taxa de complicações locais importantes. E o tratamento endovascular veio praticamente eliminando esse tipo de problema, de forma que, progressivamente, a maioria dos cirurgiões passaram a se dedicar a esses métodos como nós. Mas, em longo prazo, o resultado tem sempre nos preocupado, de forma que o que nós vamos ouvir hoje é um avanço que eu considero importante nesse território. Alberto, se quiser falar. Bernardo. Alô, Alberto. Pronto. Não, estava desativado o som. Boa noite a todos. Com certeza é um argumento de extrema importância, porque diariamente a gente luta com a doença e luta também com resultados. Acho que esse tratamento que a gente vai escutar, com certeza é uma grande inovação, com as suas peculiaridades, também com a curva de aprendizado, que com certeza não é tão tranquila como a simples angioplastia ou implante do stent.
Agradeço Pedrão participar desta reunião, é grande amigo, colega, muito respeitado. Parabéns pelo seu dia. Vamos lá, vamos escutar essa aula. Pronto. Pronto. Bom, obrigado, Alberto. Obrigado, doutor Arno, por as palavras aí. Então, com muita... com muito prazer que eu vou compartilhar esse pouquinho do nosso trabalho aqui com vocês, especialmente com esse grupo que é a minha casa, né? Que é a minha segunda casa, onde é que eu fui criado, né? Junto com o Dr. Arno, que era o nosso chefe, o Alberto, o Bernardo, que eram meus colegas, e depois eu vim para o Rio Grande do Sul, mas a amizade continua e mais com que é, como eu disse, a minha segunda casa. Então eu vou começar a compartilhar a tela e depois a gente vai discutir. E muito obrigado aí pelas palavras e também o Bernardo aí pelo convite. Então eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar sobre o preparo do vaso. Então, vamos lá. Eu trabalho agora em Santa Maria, no Hospital de Caridade Dr. Astrogil de Azevedo, um hospital com mais ou menos uns 400 leitos, fora antes do evento do Covid. Agora está um pouco mais restrito. Eu não estou conseguindo. Esses são meus conflitos de interesse. Nessa apresentação, eu sou membro do board da Abbott e também sou consultor e pesquisador da Cook. Nesse trabalho vão ser apresentados alguns materiais e de antemão eu já apresento que a gente usa todos os materiais possíveis de todas as empresas na expectativa de melhorar os resultados, individualizando o tratamento. Esses são os meus companheiros de trabalho, o Dr. Adoir, que é o nosso chefe, o Dr. João e o Dr. Calbeck, que recentemente há 2 anos, já começou a trabalhar conosco na equipe. E também um agradecimento aqui aos ecografistas, o Dr. Adriano Rios e o Dr. Pedro Mânica, que fazem um trabalho muito bom na parte da imagem, que, como todos sabem, é muito importante na nossa especialidade de hoje. E também lembrar das nossas instrumentadoras, das farmacêuticas e do corpo de enfermagem que nos ajudam no nosso dia a dia da nossa especialidade. Então, no Clube da Artéria, nós vamos falar hoje sobre a angioplastia femoral, se o preparo da artéria faz a diferença. A terapia endovascular nas lesões infrainguinais tem várias etapas. E a primeira etapa é o cruzamento da lesão, seguido do preparo do vaso, que é a nossa abordagem principal hoje. Seguido, então, de uma entrega da terapia definitiva. Depois de cruzar a lesão, de preparar o vaso, nós vamos fazer a entrega da terapia definitiva para esse segmento arterial. E a gente deve lembrar que a nossa artéria, que está ocluída, como essa via, a nossa artéria é uma via, como está demonstrado aqui nesse slide, nessa fotografia. E lembrar que não adianta a gente só desobstruir a parte principal, a gente tem que lembrar que ao redor existe um morro que, se ele não for adequadamente tratado, ele vai desmoronar. Então, é isso que se consiste no preparo do vaso. Como foi erroneamente feito nesse caso, isso a gente vai aprendendo com o tempo, foi realmente eu mesmo que fiz isso, superestimei o tamanho do vaso, usei um balão
maior do que o luminal e aconteceu uma dissecção, quer dizer, um preparo inadequado do vaso que precisou ser tratado por um outro dispositivo, agregando mais riscos e, obviamente, mais custos. Então, tem que sempre se levar. E lembrando que quando a gente se faz uma angioplastia, se implanta um stent num vaso com aterosclerótico, um vaso com doença aterosclerótica, imediatamente já se começa a fazer uma lesão na artéria, e isso já inicia imediatamente, e isso se prolonga por dias, uma cascata da restenose, que é o nosso principal calcanhar de Aquiles no tratamento endovascular desse segmento do arterial. A preparação do vaso, ela é um componente crucial nos procedimentos, especialmente na artéria femoral superficial. Ela é mandatória e também é importante se destacar a modificação da placa, que a gente vai ver a seguir o que é a modificação da placa e como se faz isso. E essa preparação adequada do vaso aumenta as propriedades antirrestenóticas, porque quando se faz um tratamento endovascular, como a gente mostrou no slide anterior, no dispositivo anterior, se qualquer angioplastia, qualquer implante de stent, se inicia uma cascata de restenose. Então, e o preparo do vaso tem esse objetivo de diminuir a restenose. Então, o preparo do vaso aumenta a propriedade antirrestenótica. Os desafios de uma ótima preparação do vaso são aqueles que a gente conhece, que tem os piores resultados, que são o tamanho das lesões. Lesões longas não têm uma boa patência a longo prazo, então não é um desafio. Assim como as lesões com oclusão total e especialmente as lesões calcificadas. E é muito comum se encontrar as três lesões junto, as lesões longas com oclusões e lesões calcificadas. Essas realmente são as mais difíceis e que são os principais desafios de se preparar adequadamente o vaso. Mas afinal, o que é uma preparação do vaso? A preparação do vaso é minimizar o risco de dissecção e maximizar o ganho luminal. Uma adequada preparação do vaso é quando se tem uma restenose residual menor que 30%. E se preparar o leito do vaso. Para que se prepara o leito do vaso? Para se fazer a terapia definitiva, como eu falei anteriormente, para que hoje as terapias mais novas, que têm resultados melhores, penetrem, principalmente balões revestidos com paclitaxel ou stent com paclitaxel ou os stents miméticos, se adequem à parede do vaso. Então, para penetrar principalmente o paclitaxel, é importante que se prepare esse leito, ganhando lumen e não tendo dissecção. Aqui eu chamei a atenção do cálcio, que a gente vai falar posteriormente, que é uma das piores situações que enfrentamos, e isso é comum no nosso dia a dia, as lesões calcificadas, que tem uma preparação do vaso que necessita de maior atenção e de maior trabalho. A preparação do vaso inicia com uma pré-dilatação. Essa pré-dilatação tem que ser nominal. Então, normalmente, fizemos uma angioplastia no tamanho luminal do vaso. Se um vaso tem 5 milímetros, nós temos que usar um balão com 6 milímetros. Normalmente se recomenda que faça uma angioplastia com 1 milímetro a mais do que o tamanho luminal do vaso. Também, para se preparar adequadamente o vaso, se pode recorrer às angioplastias com os balões especiais, os cutting balloon e scoring balloon, ou a algum sistema de arteriectomia.
todos esses sistemas a gente vai ver posteriormente. E também se deve fazer uma preparação adequada com insuflações de balões com baixa pressão, os balões complacentes, que se adaptam às diferentes graus de estenose e de presença de cálcio para ficar uma angioplastia mais uniforme. Aqui também é importante se chamar a atenção que a remoção de trombos é considerada uma preparação de vaso. Como, por exemplo, naqueles pacientes que têm uma oclusão arterial aguda por uma trombose, numa placa com um remodelamento negativo, o paciente, por algum motivo, por uma hipotensão ou por alguma coisa, faz um trombo em cima de uma placa. Então, e daí os sistemas de trombectomia também são considerados uns dispositivos para remoção de trombos e estão incluídos, então, numa adequada preparação de vaso, porque se não fizer a remoção do trombo recente, isso vai embolizar e vai causar problemas e o vaso não fica adequadamente preparado para se fazer o tratamento endovascular. Uma questão importante é quando a preparação do vaso não é necessária. Em lesões não calcificadas e também lesões estenóticas ou oclusivas curtas, são os TASC2 A e B. Então, lesões não calcificadas, as lesões fibróticas e lesões estenóticas curtas não necessitam de preparação de vaso porque os resultados são iguais com uma preparação mais agressiva dessas lesões. Começando na preparação do vaso, a gente tem aqui uma questão importante para ser discutida, que é o tempo de insuflação dos balões. Todos nós, no nosso serviço, se realiza angioplastias com insuflações longas, maiores que 3 minutos. E isso, então, é muito importante. Como aqui demonstrado nesse trabalho publicado lá em 2002, que é um trabalho com um pequeno N, mas importante, que tem 37 pacientes em cada ramo. Quando se faz uma insuflação de 1 minuto, se tem dissecções maiores em 16 pacientes, enquanto se faz uma insuflação, uma angioplastia com 3 minutos, se tem uma quantidade de dissecção, um N de dissecção, o número de pacientes é muito menor. Não chega a ser, nesse caso, não há uma significância estatística importante, porque é um N pequeno. Mas é muito importante isso, tem uma diferença muito, muito grande. E também a estenose residual maior que 30% é muito maior naqueles pacientes que se insufla por 1 minuto. Isso foi corroborado nesse outro estudo, agora publicado em 2018, que eles fizeram vários grupos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e 8 minutos. E isso mostra que quanto mais tempo ficar insuflado o balão, menos dissecções se tem. Mas eu destaquei aqui que dissecções maiores ocorrem menos frequentemente quando o tempo da insuflação fica mais do que 3 minutos, que é o principal ponto de corte. E se vê que tem uma significância estatística do grupo de menos de 3 minutos para o grupo de mais de 3 minutos. Então, a preparação do vaso inclui realmente um tempo de insuflação muito grande. Precisa se fazer uma insuflação com maior de 3 minutos. E quanto às dissecções, é importante também se conhecer os tipos de dissecções, que a gente fala em dissecções fluxo limitante. Esse trabalho transferiu das coronárias para a artéria femoral superficial. Esse é um trabalho que classifica as dissecções da artéria femoral superficial. Aqui a gente está vendo os tipos que são classificados de nenhuma até A, B, C, até F. Então, a nenhuma é aquela angioplastia que não ficou nenhuma dissecção. A A tem apenas algum traço radiolucente aqui, onde eu estou mostrando. A B
é uma dissecção linear, que é a mais comum que a gente tem visto. Essas são as dissecções da artéria femoral superficial mais benignas. A partir da C, são as mais que complicam mais, que são aquelas quando a C é aquela que tem um extravasamento de contraste, a B a D, desculpa, é helicoidal, a E tem vários pontos, é extensa, tem segmentos estenóticos importantes, e a F, que é a mais temida, que é uma oclusão do local angioplastado. E isso é importante porque nesse mesmo estudo se vê que as taxas de restenose são muito baixas quando não se tem nenhuma dissecção, porém bastante altas, e elas começam a aumentar a partir do C, como a gente está vendo aqui, ó, que eu estou mostrando no cursor, que as taxas de restenose aumentam muito quando se tem uma dissecção. Então, escolher adequadamente o balão, se preparar a artéria adequadamente, diminui as taxas de dissecções. Com isso, diminui as taxas de restenose. Isso, comparando os tipos nenhum A ou B, tem significância estatística em relação ao tipo de C a F, na patência e nas lesões na TLR. Então, é uma significância muito importante. Então, se preparar o vaso, tem que se evitar a dissecção. Como nesse caso aqui, ó, que é um caso que nós realizamos, que se vê uma grande quantidade de cálcio, a artéria ocluída, apesar de ser uma lesão curta, ela é uma lesão muito calcificada, então ela precisa ser adequadamente preparada. Eu não consegui fazer um adequado preparo, ficou com uma restenose importante. Apesar de eu ter colocado um balão de alta pressão, eu não tinha nessa época um outro dispositivo tipo uma esterectomia, porque foi em caráter de urgência, e nessa época não tinha disponível, se ficou uma restenose. Isso não é adequado porque vai comprometer o nosso resultado a longo prazo. E isso acontece muito porque as lesões calcificadas, como nesse trabalho, demonstra que a maioria dos cálcios são excêntricos. E a gente faz a angioplastia, ele expande, abre faz a expansão da artéria, mas depois ela vai fazer um recoil da parte elástica que está na parede contrária do cálcio, e isso vai manter o cálcio aqui. Então não vai ter força para romper a placa de cálcio, não vai modificar a placa, e assim vai ter uma estenose residual que não é adequado para o resultado. Então, isso é devido à calcificação. E é muito importante também se ter essa classificação em mente para se delinear o tipo de tratamento, para se preparar para o evento da preparação do vaso. Eu vou apresentar duas classificações aqui, que é essa aqui, que é da Peripheral Arterial Calcium Scoring System, que mostra um grau de 0 a 4, em que o grau 0 é sem cálcio não visível, a unilateral, a calcificação tem na parede uma calcificação unilateral menor que 5, grau 2, uma calcificação unilateral maior que 5 centímetros, e as 3 e 4, calcificação bilateral com comprimento menor que 5 na 13 e maior que 5 na 4. Isso é importante, que a gente vai ver os trabalhos. Outro trabalho muito importante é esse trabalho publicado por Fanelli, que ele fez uma avaliação por tomografia sem contraste, e ele identificou esses 4 quadrantes. O grau 1 é um quadrante, grau 2 180, grau 3 270 e grau 4 toda a circunferência do vaso. E isso mostrou, para ver a penetração no caso de balões revestidos por placa taxial, que quando se tem um envolvimento circunferencial de cálcio da artéria,
a patência diminui bastante. Então, isso também tem que ser avaliado, se preparar esses vasos melhores que um vaso que tem calcificação num quadrante só. E a preparação do vaso, quando se tem uma lesão muito calcificada, a gente dispõe de várias tecnologias, como os sistemas de aterectomia, os sistemas de modulação de placa e, mais recentemente, a litotripsia. Entre os sistemas de modulação de placa, se tem esses 4 sistemas. Os sistemas de balão de alta pressão, o cutting balão, que é um balão que tem algumas, quando ele está fechado, as lâminas são algumas lâminas que tem, e quando se insufla, ele faz um corte na íntima da artéria. E o scoring balloon, ele faz alguns, semelhante ao cutting balloon, mas ele não tem, que é o mais conhecido da gente, que ele não tem lâminas, ele tem fios de nitinol, que são o Angiscoop, que é o mais conhecido no nosso meio. E o Flexi Scoring é um sistema que nós não dispomos aqui, que é um catéter que ele é retraído, como se fosse soltar um stent autoexpansível, e ele forma, ele se arma e a gente puxa esse sistema para dentro do dispositivo fechado e ele faz como se fosse algumas fendas, faz umas fendas na parede da artéria. E aqui então, eu vou falar um pouquinho dos sistemas de aterectomia. Tem vários sistemas de aterectomia aqui listados. Então, o Jetstream, que é um sistema rotacional, assim como o Rotablator, o Jetstream é mais para vasos maiores. Os outros aterótomos, o Diamond, que é o orbital. Eu vou voltar aqui. E os direcionais, que no nosso meio é o mais conhecido agora, é o Rock One, e os a laser. E aqui estão as características de cada um. Todas servem para lesões cálcicas. Alguns têm aspiração ativa, que nem o Jetstream, e também, que não está aqui listado, o Rotarex também é considerado um sistema de aterectomia com um sistema de aspiração ativo. E quando se tem trombos envolvidos na fisiopatologia da doença, também está indicado o Jetstream, o Rotarex e o sistema de aterectomia a laser. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Esse é um caso nosso que se fez usamos um Rock One. Se vê que tem bastante cálcio, é uma classificação grau 4, a angiografia mostrando a oclusão ou uma suboclusão com a presença de lesão muito calcificada e depois da passagem do Rock One. E sempre é importante lembrar que a maioria desses dispositivos necessita de um sistema de proteção distal, porque até hoje todos os sistemas, todos os direcionais todos os aterótomos direcionais que eu usei, na verdade tinha com todo cuidado, tinha algum elemento embólico distal preso no filtro. E aqui alguns trabalhos mostrando os resultados dos diferentes aterótomos. Aqui é dos direcionais, todos esses trabalhos são direcionais, alguns estudos são randomizados, outros não. Se vê que consegue patência em 12 meses boas. Né? E aqui os outros tipos de aterectomias, o orbital, o laser e o rotacional, também com resultados bastante promissores, digamos assim, e o mais importante desses, tanto os anteriores, se vê que diminui a taxa de uso de stent provisional, que, a nosso ver, é uma terapia que a gente precisa buscar de usar menos stents nessa artéria femoral superficial. E aqui algumas vantagens e desvantagens de cada sistema de aterectomia. Por exemplo, os aterótomos direcionais,
eles fazem um trauma na parede. E também eles consomem muito tempo porque eles precisam de várias passagens. E porque a gente tem que tirar em algumas, dependendo do grau de calcificação, precisa cada vez tirar ele e limpar onde é que fica o depósito de debris. E ele consome bastante tempo, mas são excelentes, é o que eu mais uso. O rotacional, ele não tem controle sobre a profundidade da parede, e o a laser também, ele consome bastante tempo, cada vez tem que se passar um sistema. Aqui é o trabalho mais importante que a gente vê sobre a aterectomia direcional, que incluiu 598 pacientes claudicantes e 200 pacientes com isquemia crítica. E se vê, eu coloquei isso aqui para chamar a atenção que o stent de resgate é muito baixo nesses casos aqui desse estudo. Chama a atenção também que assim, a patência em um ano de claudicantes não é lá assim muito alta, mas a gente tem que fazer mais alguns trabalhos. E recentemente o Bernardo até me enviou um trabalho que fizeram uma meta-análise que conseguiram só fazer 5 trabalhos na literatura que demonstraram que, assim, que não tem muita diferença estatística. Claro que poucos trabalhos de fazer só uma angioplastia com balão revestido com placa taxial e associado com com a aterectomia, mas é uma terapia que a gente precisa desenvolver mais. E aqui algumas outras técnicas. Essa aqui é uma técnica interessante que para vasos distais, quando a gente não tem disponível um aterótomo, eles passam uma guia pelo local da angioplastia, principalmente distal, quando é muito calcificada, e funciona, fazem várias punções como se fosse um roadmap, usa o fio guia como roadmap e funciona e quebra o cálcio para depois fazer a angioplastia. Também nunca, esse eu só botei por curiosidade aqui. E agora falando dos scoring balloon, que são esses balões que têm fios de nitinol, que tem o objetivo de quebrar, de abrir fendas na placa. E eles têm um bom resultado associado ou não a outros dispositivos, usando balões revestidos com pactaxel ou algum stent. E funciona bem em calcificações moderadas ou severas. Então, para resumir essa primeira parte, a gente pode dizer que a preparação do vaso consiste numa angioplastia para ter ganho luminal, para minimizar a severidade da dissecção, alterar a complacência do vaso para preparar para a terapia definitiva. E também, então, essa é a parte da preparação do vaso com alguns dispositivos. E também é importante a gente destacar algumas outras características da nossa artéria-alvo do tratamento, que é a artéria femoral superficial, que a gente lembra das características da biomecânicas da artéria femoral superficial e da poplítea. A gente, todos que estão aqui conectados, já viram esse desenho que mostra que a nossa artéria femoral superficial sofre várias forças: extensão, contração, flexão e principalmente torção, porque ela é um órgão muito móvel. Então, na realidade, a artéria femoral superficial é um órgão complexo, com várias características, funções, habilidades das quais nós estamos aprendendo. Que antes, como o doutor Arno falou, ela não tinha muita importância, porque se faziam a ponte do lugar que estava mais saudável para o lugar distal também saudável. Se bypassava essas questões que não tinham muita importância antigamente, mas com o advento da parte endovascular, se tratando ainda de pacientes mais graves, isso teve uma importância
que foi aumentando e foi se estudando mais isso. E, recentemente, em 2018, esse grupo do Poulson, que estuda muito as características biomecânicas da artéria femoral superficial, demonstrou, botou marcadores em pernas de cadáver e fez tomografias dos pacientes com de cadáveres, os cadáveres com marcadores internos na artéria femoral superficial na posição deitado, esticada a perna, simulando uma caminhada aqui como aqui 110 graus, e se vê que aqui já tem um kink, que são acentuados simulando uma pessoa sentada, a perna sentada aqui, e piora muito quando se tem numa posição de jardinagem, que tem essa kinking aqui ao nível do hiato de Hunter e também aqui na parte proximal. Isso, nesse mesmo trabalho, se vê que quanto maior essas angulações aqui, onde que eles colocaram bolas de animação aqui, se vê que quanto menores essas bolas, isso é maior acentuado o kink, e isso tem uma repercussão direta nos nossos resultados, apesar da preparação adequada, tirar o cálcio, que isso também inclui uma adequada preparação do vaso. E lembrando que essas lesões na artéria femoral superficial são os locais que têm mais cálcio no nosso corpo. Então, aqui localizado. Então, cálcio, torção e essas modificações durante os movimentos da perna são importantes na preparação do vaso. E foram desenvolvidos stents que mimetizam, que são os stents biomiméticos depois de uma angioplastia, aí com a perna flexionada, se adequa bastante depois de se preparar adequadamente os vasos e se colocar um stent, fica bem adequado em alguns casos. Mas é importante chamar a atenção para esse caso que eu vou mostrar a seguir. Depois de feito uma angioplastia, se necessitou implantar um stent, se colocou um stent supera nessa porção distal da artéria femoral, da artéria poplítea e femoral superficial distal. Essa sem flexão, com a perna estendida. Daí a gente fez uma arteriografia com a perna flexionada. E o que aconteceu? A gente teve um kink proximal e isso faz ocluir, porque com a artéria nativa, esse kink ia se projetar, ser lançado para baixo, ia se adaptar. Porém, a gente colocou um stent, que é uma estrutura rígida, que não deixou essas curvas naturais se fazerem. E oclui a artéria femoral superficial. Isso é um caso de oclusão, isso vai propiciar para nós uma taxa de restenose alta e oclusões desses stents nesses locais. Então, se optou por estender, colocar mais um stent e resolver o problema assim, depois numa segunda angiografia, após colocar o stent mais proximal na artéria femoral superficial, cobrindo todo o hiato de Hunter. Então, os stents miméticos são os stents que não são cortados a laser, que são feitos por nitinol entrelaçado, têm resistências a dobras e fraturas e suportam o movimento natural dos vasos, que é isso que a gente precisa, que é demonstrado aqui com a patência razoável. Mas o que eu quero chamar a atenção são essa parte aqui, que quando não se prepara adequadamente o vaso, se não se faz uma pré-dilatação adequada, nominal, se coloca o stent, só que o stent ficando alongado, ele tem uma patência em 12 meses, nesse caso, muito baixa, semelhante a fazer somente uma angioplastia. Então, para todos os stents que vai ser colocado, qualquer tipo tem que se fazer uma preparação adequada do vaso, respeitando aquelas regras. E, com isso, se consegue uma patência em 24 meses bastante adequada. E essa aqui é a nossa estatística
de Supera, que começou em 2015, e essa estatística até 2019, que tinha 142 membros tratados, hoje a gente tem um pouco mais, que tem uma média de segmento de 20 meses, e 60% desses pacientes eram com isquemia crítica, que tem resultado pior, e tivemos 2 amputações mais por caso infeccioso do que por falha do tratamento, e uma patência primária nesses 20 meses em torno de 85%, que é realmente muito bom. Mas isso se deve, obviamente, a um trabalho exaustivo de se fazer uma preparação adequada do vaso antes de implantar o stent. E aqui, então, para finalizar, as nossas recomendações atuais do tratamento da endovascular da doença aterosclerótica na artéria femoral superficial. Então, a lesão da artéria femoral superficial tem que ser pré-dilatada. Normalmente se faz a pré-dilatação, depois se faz uma insuflação com um balão revestido por paclitaxel. Se tem se tem a dissecção ou se não tem dissecção ou não tem uma restenose, a intervenção é finalizada. Se caso tem dissecção limitante ou estenose maior que 30%, se tem que fazer alguma combinação de terapias. Stent biomimético, botar um stent convencional. Porém, se tem lesão calcificada, muito calcificada em Recife de coral, se tem que fazer uma angioplastia e se implantar um stent biomimético. Ou se fazer uma aterectomia seguido de alguma outra terapia. Obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição, que isso é o mais importante para a gente discutir sobre esse tratamento. Muito obrigado. Pedrão, parabéns, excelente apresentação, muito completa, enfim, com dados aí muito esclarecedores, uma casuística espetacular. Queria lhe parabenizar mais uma vez. E assim, nós vivemos um momento na cirurgia endovascular, um momento muito interessante em relação ao membro inferior. Nos últimos 10 anos, diversas tecnologias surgiram e nós não soubemos ao longo do tempo aonde cada qual se encaixava, né? Agora, com mais informações, mais estudos, a tendência é que nós consigamos, né, encontrar aonde cada tecnologia se encaixa melhor, o que pode ser oferecido para cada paciente individualmente. E com o surgimento do balão farmacológico, foi o primeiro momento em que se começou a pensar na importância do preparo do vaso, que não era simplesmente largar um stent na artéria, enfim, mas pensar no resultado, pensar naquele vaso que está recebendo. A artéria femoral superficial é um conduto, enfim, como você muito bem demonstrou, muito desafiador, enfim, são diversos vetores de força que atuam nela. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeiro ponto, quando você pensa em preparo de artéria, qual é o dispositivo que você usaria em primeiro lugar? Assim, se você pudesse só ter um dispositivo na estante aí do teu centro cirúrgico, qual seria ele que você usaria em primeiro lugar? Segunda pergunta, que dispositivo você indicaria para aquele tipo de lesão, né? E em que casos você não indicaria aterectomia? Quais são aqueles casos, na sua experiência, que te desafiaram e causam, digamos assim, maior grau de dificuldade para a aterectomia? Bernardo, obrigado pelas perguntas. É muito interessante esses questionamentos. E assim, tu falaste muito bem, antes a gente largava um stent sem preparo, botava um stent, vamos dizer, 8 numa artéria 6, artéria 5, para ficar bem dilatado. Isso, obviamente, causa lesão na artéria. Na artéria vai soltar toda aquela cascata da restenose e o resultado vai ser muito ruim. E isso, o preparo do vaso realmente transformou isso aí, melhorou os nossos resultados. Obviamente que a gente precisa
melhorar muito mais ainda para a gente chegar perto da nossa ponte de Safena, mas a gente precisa realmente continuar nisso aí. Quanto à pergunta, qual o dispositivo que eu teria assim escolher um só, é um pouco difícil, mas assim eu acho que eu preferia ter todos, obviamente, mas se eu tivesse um, eu teria que ter um balão de alta pressão, tá? Para a gente, que eu acho que resolve grande parte dos nossos problemas, tá? A outra pergunta é quanto ao uso de aterectomia, quando é que eu não usaria, né? Assim, por exemplo, num caso de ter uma restenose intraestente, dependendo também do tipo de aterótomo que tu tiver disponível. Então, uma restenose intraestente eu não usaria assim por exemplo, um aterótomo direcional. Daria para usar algum outro tipo. Também, quando a gente tem dúvidas se tem alguma placa, se tem alguma lesão, algum grau de trombo recente em cima de placa, também tem que selecionar bem o tipo de aterótomo. Não deve se usar algum que possa embolizar, né? Então, isso também é alguma outra algumas recomendações que eu acho importante. Cuidar muito, assim, lesões excêntricas, o aterótomo direcional é melhor para se fazer. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Tá? Uma coisa importante também de levar em consideração é o deságue. Se tu tem uma artéria numa isquemia crítica, tem que pensar, medir muito bem se vale a pena usar o aterótomo. É uma coisa também que se tem que pensar muito, porque se embolizar e a gente perder aquela artéria distal, ou mesmo que seja microembolizações, é uma coisa também que deve ser pensada, que deve ser um pouco evitada de usar um aterótomo num paciente que tem uma isquemia crítica, que tem uma única artéria de deságue. Ok. Alberto. Aí, Bernardo. Alberto, quer falar alguma coisa? Sim, claro. Parabéns, é sempre bom, é muito instrutivo ver essas aulas, porque é o nosso dia a dia. Em realidade, tem várias perguntas. A primeira pergunta, qual você usa normalmente como filtro de proteção? Se você usa os filtros que normalmente são utilizados na proteção carotídeas, ou se você usa sistema junto com filtro que estão agora no mercado. Segundo, depois, você é mestre também de uma técnica que quando você tem dificuldade de recanalizar, de fazer uma punção poplítea. E normalmente isso acontece exclusivamente quando você tem essa estenose suboclusiva, oclusiva, extremamente calcificadas. Você já tentou de fazer a endarterectomia distalmente, utilizando o sistema implantado pela poplítea, ou isso acha muito complicado devido ao risco de embolização? Então, obrigado, Alberto, aí pelas perguntas e pelas suas palavras. Assim, vamos começar pela última. Não uso, nunca fiz essa punção de poplite ou punção distal e por ali fiz uma aterectomia, né? Fiz uma aterectomia por causa do risco de embolização. O que a gente poderia teoricamente fazer seria cruzar dois guias, né? Um por via anterógrada e outro que daí tu teria que fazer duas punções, né? Passar um filtro para baixo, mas daí perde perde o objetivo de
de a punção poplite. Então, assim, nunca fiz e por causa do risco da embolização. Apesar que agora tem uns aterótomos novos que aspiram, né? Então, aqueles que aspiram, teoricamente, daria para a gente fazer. Eu acho que é uma ideia interessante da gente até desenvolver algum trabalho nisso, fazer com algum aterótomo que aspirasse, que diminui a embolização. Isso é bem interessante, essa tua proposição, essa tua ideia de se usar um aterótomo que aspirasse e diminui o risco de embolização. Enquanto aos filtros, eu uso basicamente o Spider, por causa que se passa o fio guia, se passa o catéter. Então, o dispositivo que eu uso no sistema de proteção para aterectomia é o Spider. Tá? Você se sente à vontade de fazer todas essas manobras com um filtro de proteção que é um 0,14? Tem que posicionar ele adequadamente, né, Alberto? Mas eu não fico tranquilo. Não, por isso, eu só estou condividendo com você exatamente essa dificuldade. Tem uns... O pessoal que trabalha comigo, o Dr. João, o Dr. Adoir, o Dr. Anderson e o Vinícius Benegola, que está começando a trabalhar conosco também. Isso aqui é bom para a gente fazer uma aterectomia e que tem um resultado bom, realmente tem, mas eu realmente fico muito não com medo, nem angustiado, mas muito receoso, porque em todos que eu fiz até hoje, que eu botei o filtro, em todos se teve material embólico, né? Todos, claro, o filtro captura bastante, mas a gente sabe que pode escapar alguma ideia e alguns que a gente não tem uma repercussão clínica, mas eu fico bastante temerário, acho que seria a palavra mais adequada, né? Você acha que poderia ser apropriado utilizar um balão farmacológico de rotina depois de ter utilizado o aterótomo, considerado que o aterótomo ele vai tirar parte da íntima, deixando a média descoberta e assim tendo um efeito evitando a restenose? Assim, como é que nós fizemos, eu, Dr. João, o Dr. Adoir, a nossa equipe faz, passar o aterótomo e depois fazer uma arteriografia para ver como é que essa lesão fica, né? E daí decidir qual é a terapia que a gente vai fazer. Obviamente, se tem muita dissecção, tem que botar um stent. Mas, se não, a gente prefere usar balão, né? Balão farmacológico com uma insuflação também bastante prolongada. Isso tem alguns relatos já também uma incidência bastante baixa, mas disso causar tanto essa associação de aterótomo e balão causar uma fragilidade na artéria e causar pseudoneurisma na artéria femoral superficial, né? E quanto à restenose, na verdade, os trabalhos mostram os estudos mostram que ao longo do tempo se tem uma tendência, quando se usa balão, deles depois de 24 meses começarem a diminuir a patência quando se utiliza somente balão. Mas a gente tem que fazer mais estudos sobre isso. Eu não sei se eu consegui responder a tua questão. Sim, claro. Parabéns, vamos deixar perguntar às outras pessoas. Doutor Arno, quer fazer algum comentário? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Pedron, foi uma bela apresentação, baseada numa experiência prática grande. É interessante isso, porque quando nós começamos a fazer tratamento endovascular da artéria femoral superficial, e lá de uma forma rotineira, e lá já vão 25 anos agora, a gente tinha preocupação em cruzar a lesão e tratar de alguma forma, não tinha nem stent na época. Na maioria das vezes dava problema, depois surgiram os stents, mas a preparação do vaso era uma coisa que realmente a gente não se preocupava. E esse é um conceito que eu acredito que hoje
ele faz uma grande diferença, quer dizer, preparar o vaso para receber o stent, porque o stent, na verdade, ele não tem a finalidade de dilatar a artéria, ele simplesmente tem a finalidade de evitar que a parede interna do vaso despenque para dentro do lume. Então, o stent é mais um anteparo que é colocado ali. E se ele tiver uma força radial muito grande, que o Iannelli está olhando para mim aí, não, esse stent tem uma força radial boa. Não é isso que funciona, Iannelli, né? Você hoje em dia já sabe, ele está estático aqui. Nós vamos ter mais hiperplasia intimal. Nós vamos favorecer a hiperplasia intimal. Então, a artéria tem que ser preparada e o stent implantado com cuidado. Na hora de largar, o stent de botar, Deus me livre essas palavras, você sabe como eu brigo com isso, né? O stent é implantado. Eu teria uma pergunta só a fazer ao Pedron aqui, vamos abrir para as perguntas. Que pressão que você aplica? Você falou em balão de baixa pressão, depois você disse que se você não tiver um balão de alta pressão, você se sente nu para tratar um caso. Afinal de contas, qual é a pressão que você usa? É a mínima para que você consiga eliminar a irregularidade da artéria ou qual é? Obrigado, doutor Ana, pelas palavras aí, pelos ensinamentos que a gente que o senhor falou, que antes realmente a gente colocava um stent maior e isso causava essa hiperplasia. E esses são os conceitos dos novos stents, de ter pouca força radial, mas ter uma resistência externa, né? Então, que foi um dos slides que eu evitei de colocar, mas de repente na próxima apresentação eu coloco. Quanto à pressão no balão, normalmente nós usamos exatamente uma pressão em que haja expansão, não tenha que o balão fica todo expandido, que a lesão fica completamente aberta, a menor pressão possível. E o máximo que a gente vai colocar... A tua insuflação, ela é lenta. Ah? A tua insuflação, o enchimento da seringa, ela é lenta. Você vai tanto a insuflação isso, quanto a desinsuflação também é uma coisa importante, né? E ela é lenta até expandir totalmente o balão. Perfeito. Agora, o máximo que a gente vai é na pressão nominal. Quando é um balão complacente. Agora, com um balão de alta pressão, a gente daí parte com mais agressividade para romper a placa, porque o outro balão não abriu. Se a gente vai usar o balão de alta pressão, que normalmente eu uso, que a gente tem aqui, que é o Conquest, daí a gente vai, às vezes, vai para pressão para 25, 26, para modular a placa. Ou usar algum outro dispositivo, que se tem muito cálcio, de fazer uma arteriectomia. Mas, normalmente, resumindo, a gente vai insuflando devagar até se expandir todo o balão. E depois, que não tem nenhum dente, nenhuma estenose ali, se para e se deixa por esses 3 minutos. Temos um visitante aqui. Eu vi. Tá bom. Esse é um conceito muito importante, né? Acho que é muito importante. Bernardo, vamos abrir então agora para as perguntas? Ok, vamos lá. Quem quiser, enfim, falar, aparecer no vídeo, basta levantar a mão no sistema, e quem quiser que eu faça a pergunta, basta enviar a mensagem. Em paralelo a isso, eu vou colocar aqui uma enquete aqui no sistema para todo mundo responder enquanto nós passamos as perguntas. Bom, temos aqui a primeira pergunta aqui do Leonardo Mendonça. Infelizmente, os pacientes do SUS não podem se beneficiar de todos esses dispositivos, onde nós só dispomos de balões e stents comuns. Vou passar essa pergunta para o Pedron responder, mas eu queria lembrar aqui uma frase clássica do Marc Bozier, uma vez num congresso pan-americano. Júlio Peccar, sei que está aqui, está ouvindo e estava presente também. Ele, na verdade, o que ele
sempre falo que o que você precisa é fio guia hidrofílico e balão, né? E você consegue resolver a maior parte das lesões. Não vai conseguir resolver todas, obviamente, mas nós temos as pontes também, né? E existe um lugar na era atual para as pontes. Essas tecnologias, obviamente, são fabulosas, elas estão em desenvolvimento, vão se desenvolver, mas elas ainda têm que também comprovar a perviedade no médio e longo prazo. A gente sempre festeja no Center Vasque quando nós pegamos pontes que o Dr. Arno fez há 10, 15 anos atrás, pontes safena in situ, abertas, pulsáteis, né? E a endovascular ainda está em débito conosco em relação a esse nível de durabilidade. Pedrão, quer complementar? Eu acho que a pergunta é muito interessante, né? Porque a gente, no serviço privado, a gente consegue ter quase todos esses dispositivos e a gente, aqui em Santa Maria, a gente conseguiu montar como a gente fica longe, tem que ter tudo aqui, senão não vai dar. Então, a gente conseguiu ter vários dispositivos a hora que a gente quiser na nossa prateleira. Eu acho que tu falaste muito bem. A gente, tendo um guia e um balão, a gente resolve grande parte dos nossos problemas, especialmente quem trabalha no SUS, que não tem a disponibilidade em alguns lugares de ter todo esse dispositivo. Passando a lesão, fazendo uma angioplastia, lembrando de fazer uma angioplastia com balão nominal, com insuflação lenta, deixar insuflado por vários minutos, se desinsufla lentamente, se faz o controle arteriográfico, não ficou bom, se insufla de novo, se deixa 5 minutos. Isso vai resolver, eu acho que 80 ou 90 dos nossos casos, tá? E talvez a paciência não seja tão longa que nem se a gente usasse algum outro dispositivo para preparar a artéria, mas vai resolver muito dos nossos problemas. E também sempre lembrando, né, que a ponte ainda tem um lugar, claro que a mortalidade é maior, a morbimortalidade é maior, mas também tem que lembrar que não só a gente ter só a cabeça na endovascular, tem que ter também uma rota de fuga aí quando a melhor não é a endovascular. Pode falar sobre isso, Fernando. Obrigado. Ok, vou chamar aqui o Clândio Dutra, quer fazer uma pergunta? Oi, está ouvindo? Sim, Clândio, perfeito. Oi, boa noite a todos. Eu parabenizar o Cleoni e zelamos para a continuidade do Clube da Artéria. Está sendo muito proveitoso para todos. Dirime muitas dúvidas, troca essa experiência. Eu queria fazer para o Cleoni e para o Dr. Arno também. Então, assim, esse assunto eu gosto bastante. Fiz uma tese de mestrado em 2001, eu saí do Rio em 99, fiz mestrado e depois doutorado lá com o Dr. Adamastor Pereira, e a gente estudou cicatrização em artérias, né? Então, eram outros conceitos, né? Era o começo, né, da era endovascular para as artérias dos membros inferiores. Primeira coisa, femoral comum. Esse é um território que eu respeito bastante. Eu ainda digo para os meus residentes que é uma região sagrada. Eu acho o Supera um excelente armamento e eu já vi em vários congressos alguém colocando o Supera através da femoral comum. Eu acho que a boa e velha endarterectomia ainda funciona muito bem. É aquilo que o Cleoni e o Dr. Arno falaram. Nós somos cirurgiões. A gente tem que usar a técnica híbrida, muitas vezes. Eu pergunto, eu já vi agora, eu apresentei um caso de aterectomia na Sociedade do Rio Grande do Sul, aqui, e com Armando Lobato, e eu tive que usar um aterótomo direcional intristente também. E na femoral comum, na revisão que eu fiz, tinha gente utilizando. O que vocês acham disso?
E outra coisa é o que a gente usava antigamente. Será que existe o espaço para stent direto sem pré-dilatação? São essas duas questões que eu gostaria de fazer. Então, Clândio, tudo bom? Tudo Obrigado bom? pelas perguntas aí. Eu não sei se o doutor Arno quer responder primeiro aí, né? Responde você. Tá. Não, assim, Clândio, como eu e certamente o doutor Arno e a grande maioria que estão aqui conosco deve concordar que a maioria são cirurgiões, né? Que realmente a artéria femoral comum é um local a endarterectomia com PET geralmente funciona muito bem. Eu também, eu já implantei stents na artéria femoral comum, eventualmente para salvar por uma dissecção no passado, e recentemente eu usei algum supera nessa região devido às condições clínicas do paciente que eram isquemia crítica e não tinha condições de fazer algum procedimento nem só com a endarterectomia, com bloqueio regional, alguma coisa assim. Coloquei por esse motivo, mas concordo plenamente contigo que a artéria femoral comum, para mim, ainda a primeira opção de tratamento é fazer uma endarterectomia e se fazer com um PET. E quanto à presença de implante direto de stents, eu acho que assim eu não usaria stent direto. Talvez em algum caso que tu tivesse uma complicação de uma placa, tipo, é uma oclusão arterial num paciente que teve uma trombose em cima de uma placa e que tu não tem algum dispositivo que tu possa usar para remover esse trombo e preparar o vaso. Daí, talvez, se colocar um stent, talvez até um stent revestido, teria essa indicação primária, do que eu me lembro agora, mas, obviamente, acho que de repente, alguns colegas podem ajudar, e o doutor Arno vai falar isso. Então, assim, a artéria femoral comum, o uso de endarterectomia, e stent direto em casos de placa complicada. E a arterectomia tu não usaria? Na artéria femoral comum? Não, daria para usar, mas eu nunca usei só a arterectomia isolada. Eu coloquei um stent depois. Tá? E já fiz com balão também, mas foram assim 3 pacientes que tinham condições clínicas muito ruins de ir para a endarterectomia. Tá? Tá ótimo, obrigado. Em relação, como eu também estou envolvido nessa pergunta, eu nunca implantei um stent propositalmente na femoral comum. Preciso dizer que algumas vezes já escapou um stent que a gente coloca na femoral superficial e que cruza profunda, mas eu fico profundamente arrepiado com isso, e são muito poucos, realmente por casualidade. Então, eu acho que uma endarterectomia é a melhor solução, normalmente dá para fazer. Então, eu não lembro de ter tido um doente tão ruim que não desse para fazer uma endarterectomia, nem que fosse com anestesia local, mas deve existir, provavelmente eu que não tive, Pedrão. Aqui tem uma pergunta, a segunda pergunta eu concordo com você plenamente. Aqui tem uma pergunta que veio para mim, se eu acredito que no futuro o Marco Ortiz, se as lesões todas serão tratadas clinicamente. Quem afirmou isso, todo respeito por ele, mas é uma pessoa que tem uma tendência muito forte com a indústria. Então, eu acho que a gente tem que observar isso através desse periscópio industrial, né, que quer vender uma solução que resolve tudo. Certamente, os novos medicamentos, está faltando há muito tempo que não tem um medicamento, desde o cilostazol, não teve nada para tratar a doença arterial periférica, agora tem um anticoagulante junto com um antiagregante. Mas
É pouca coisa, é uma área que se desenvolveu muito pouco farmacologicamente. Estatina, talvez. Então, eu acho que nós não vamos ser aposentados tão rapidamente por isso. Até ter uma coisa que dissolva a placa de ateroma. Isso eu acredito que vai demorar mais tempo. Quisera eu, me aposentaria feliz. Tem algumas perguntas aqui. Quanto tempo de dupla antiagregação plaquetária? Só vou até fazer um parêntese aqui, que nós fizemos a enquete, aproveitando esse assunto. É interessante a resposta aqui do público. Ficou empatado entre 6 meses a manter indefinidamente. Pedi para o Pedro comentar aí a pergunta e o resultado da enquete. Desculpa aí, Berardo, que cortou um pouquinho aqui. O Leonardo Mendonça está perguntando quanto tempo manter a dupla antiagregação plaquetária, né, ao usar o balão farmacológico. E nós rodamos uma enquete e o público empatou 42% a 42% entre usar dupla antiagregação, isso no endovascular geral, entre 6 meses ou indefinidamente. Queria que você comentasse aí o tempo, qual é o seu protocolo de uso de antiagregação. Isso é uma coisa bastante variável até na literatura. Todos esses estudos, eu e o Dr. Aaron, recentemente, fizemos uma revisão para uma publicação que a gente está pronta, está para sair publicado, e a gente fez uma revisão bastante grande de todos esses trabalhos atuais, que com um balão farmacológico, com stent, com o stent revestido, e é muito variável. A grande maioria desses estudos usa AS indefinidamente, que é o que eu uso, AS indefinidamente, e os estudos usam o clopidogrel, a maioria deles usa ou por 3 meses ou por 6 meses, e alguns usam durante o follow-up completo do estudo, que é 24 meses, ou tipo o do PTX, que foram 5 anos, usaram por 5 anos. Normalmente, nós aqui a gente tem a rotina de usar o AS indefinidamente e o clopidogrel por 3 a 6 meses, certo? E a outra pergunta era sobre a infância, né? Aqui, a pergunta era essa. Eu vou chamar agora o Luiz Carlos aqui, que quer fazer uma pergunta. Oi, Bernardo, beleza? Estão me ouvindo? Boa noite, Luiz Carlos, perfeitamente. Boa noite, parabéns a esse trio que está sempre coordenando as atividades aí. Um abraço especial para o Arno, eterno mestre. Eu queria fazer uma pergunta e aproveitar para fazer um comentário, que foi dito a respeito da endarterectomia, da aterectomia por via retrógrada. Eu tenho pouca experiência, mas tive a oportunidade de usar um dispositivo Jetstream por uma dissecção poplítea, fazer uma aterectomia de uma artéria já tratada com stent totalmente ocluída. Um dos motivos é que eu, fazendo por dissecção, eu colocava uma bainha e eu podia constatar realmente se ela não deixava liberar nenhum fragmento, como a gente faz no dispositivo MoMA, dá aquela aspirada e vê se tem algum trombo residual. Não houve retorno de resíduo nesse teste e, clinicamente, também não houve nada distalmente. A gente conseguiu, usando um dispositivo que é o Jetstream, parece uma proposta boa, e, pelo menos nessa experiência, ele não parece ter deixado fragmentos serem migrados para a parte distal, nesse teste que eu fiz e na experiência clínica. E outra é uma pergunta mesmo que eu queria passar para o Pedron, parabenizar a apresentação dele, mas a gente está vendo que na femoral, quando a gente acha que está sabendo lidar com ela, cada vez mais a gente está entendendo que ela é uma artéria difícil. E a gente tem hoje uma técnica que ela exige um monte de preparos. Quando a gente tem muita coisa para resolver um problema na cirurgia, a gente acredita que a gente ainda não sabe direito tratar. É só uma pergunta para que ele possa me fazer, talvez uma projeção na história. Se ele acha que uma saída
provavelmente válida ou mais aceita no que a gente tem hoje, para as lesões extensas principalmente, se a combinação da aterectomia com esses novos dispositivos e a utilização de um recobrimento com stent, principalmente nas lesões longas, um stent tipo endoprótese, um graft, um stent revestido tipo Solaris, se essa poderia ser talvez uma saída mais prática, porque a gente tem um monte de coisas hoje. Então, qual a visão que ele tem da aterectomia associada a esses stents tipo prótese mesmo? Obrigado. Boa noite, Luiz Carlos. Tudo bom? Obrigado aí pelas suas palavras e pelas perguntas também. É aquilo que o Alberto tinha que tinha perguntado anteriormente sobre o retrógrado, a poplítea. Eu acho que é exatamente isso. O Jetstream, ele aspira, teoricamente, ele não vai embolizar porque ele aspira, tanto que eles não recomendam, se for feito por a aterectomia com Jetstream pelo lado contralateral, no sentido femoral superficial poplítea, ele não precisa usar filtro, né? Então, porque ele aspira. E meus parabéns por ter conseguido fazer esse, deve ter sido um caso bem interessante. Então, eu acho que realmente parabéns. E quanto ao uso dessa associação de aterectomia com o uso de stent graft, a gente, devido a essa publicação aí, que é sobre a artéria femoral superficial, eu e o doutor fizemos a revisão e parece, a tendência é que os stents revestidos de lesões longas tem uma patência melhor que alguns outros tipos de tratamento. Não tem nenhuma associação com stent graft revestido com aterectomia. Acho que pode ser o futuro. E sempre lembrando também que uma das causas da nossa falha quando se usa um stent longo, aqueles problemas da biomecânica da artéria femoral superficial. Mas eu acho que pode ser uma opção no futuro de usar um Solaris depois de fazer uma endarterectomia. Eu acho que é um conceito bem interessante que a gente deve pensar e desenvolver alguma coisa nesse sentido aí. Deixa eu fazer só um comentário. Nós temos que sempre ter em mente que, usando o stent revestido, nós vamos ocluir toda a circulação colateral. Então, é muito importante pensar bem antes de implantar. Se for um segmento receptor da poplítea, segmento P1 ou P2, é ruim, porque se você tiver uma trombose dessa endoprótese, você vai ter uma isquemia crítica aguda grave. Então, eu tenho muita reticência. Quando é uma femoral superficial isolada, nós hoje, por acaso, internamos no Hospital Quinta D'Or o primeiro paciente que foi implantado uma endoprótese via BAM na artéria femoropoplítea. Pedrão estava presente. Em dezembro de 1999, o paciente, vou até dizer o nome, um escritor bastante conhecido, Sérgio Santana, e que há 21 anos esse segmento femoropoplíteo está pérvio. Ele internou hoje com Covid-19. Ontem falou comigo no telefone, ele estava claudicando por causa de uma doença ilíaca, não foi internado. O Bernardo participou desse pedido de internação, né, Bernardo? Sim, sim. E a gente não conseguiu interná-lo por causa disso, e hoje foi internado. Eu acredito que não vai suportar, porque está muito doente. Então, esse resultado é muito bom, mas a gente não pode nem fechar profundo, obviamente, nem o segmento receptor da poplítea. Senão, nós vamos estar perdendo uma oportunidade muito grande, e aí aquela pergunta que foi feita pelo Ortiz passa a valer, né, Ortiz? Que você está tapando a possibilidade de circulação colateral. Não é tão simples, né, como o nosso colega Ramaciotti falou, né? É uma coisa complicada.
Mas isso tem que estar em mente. Outra coisa, né, doutor e Luiz Carlos, é também a quantidade de artéria de deságue. Isso Claro. É muito importante, porque a patência dos estentes revestidos diminui bastante com uma artéria só, até é quase proibitivo se implantar isso. E as isquemias, que quando trombosa sem circulação colateral é terrível, né? O risco de perda de membro é uma coisa também que tem que se balançar, mas é uma opção, talvez, um segmento mais proximal, né? Temos aqui uma pergunta, Pedro, do Luiz Felipe Azeredo. Se nas lesões TASC A e B, pode-se abdicar do balão com droga? Se a preparação apenas com balão convencional com baixa pressão nominal atinge resultados semelhantes? E se realiza pós-dilatação nos stents de rotina ou em alguma situação especial? Nas lesões curtas, não calcificadas, o uso do balão farmacológico não parece ter, as lesões, principalmente TASC-A, não tem uma diferença significativa em relação a usar o balão sem droga e usar balão revestido com paclitaxel. E quanto então, assim, parece que não tem diferença, né, só um balão ser uma lesão bem TASC-A bem curta, sem calcificação, acho que dá para a gente fazer só a angioplastia com balão convencional. Enquanto a pós-dilatação dos balões, normalmente eu não uso. Por exemplo, supera a recomendação pelo fabricante, no caso específico do Supera, de não fazer uma pós-dilatação por risco de aumentar a taxa de fratura. E se a gente fez uma adequada preparação do vaso final, não vai se precisar fazer uma pós-dilatação. Então, normalmente nós não usamos uma pós-dilatação. Só em alguns casos, assim, que ficou alguma estenose um pouco, uma estenose residual, a gente pode usar, mas normalmente nós não utilizamos. O Daniel Leal quer fazer uma pergunta para você. Alô, Daniel. Boa noite, Pedrão. Tudo bom? Parabéns aí pela brilhante aula, foi muito boa, né? A terectomia, né? Se você mostrou aí alguns casos que você usou o ROCK-1, né? E você falou do filtro, né? Você já usou algum outro dispositivo? Você tem duas perguntas, né? A primeira, você já usou filtro com algum outro dispositivo de aterectomia, tipo, você usa de rotina com Rotarex ou com Jetstream? E a outra pergunta, uma das duas complicações temidas da aterectomia é a ruptura do vaso e embolização distal, né? Como é que você maneja essas duas complicações quando acontecem? Daí, Daniel, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Quando eu uso os rotacionais, eu não uso sistema de proteção distal, né? Então, assim, quando eu uso Jetstream, eu não tenho usado distal. O Rotarex a gente usou nos casos que era uma trombose em cima de placa. Daí a gente também usou. ROCK-1 eu sempre uso. Em Jetstream eu nunca utilizei, mas eu tenho pouca experiência a gente tem pouca experiência com Jetstream. E essas complicações aí de embolização durante o procedimento tem que ter um sistema de resgate,
né? Tem que ter na sala, se perfurar a artéria, se fazer uma insuflação prolongada com balão, se a lesão for pequena, né? Quando for ruptura, para ver se só com uma insuflação prolongada de 5, 10, 8 minutos, 10 minutos, isso para. Ou tem que ter na mão também algum stent revestido para se colocar ali, né? Que tem que ter disponível também, uma coisa que nem todos os serviços conseguem ter um stent autoexpansível para a artéria femoral superficial. Embolização também, né? Embolização é uma coisa mais, eu tenho mais medo da embolização do que uma ruptura. E é difícil de manejar. Eu já tive embolização distal que não capturou e embolizou distalmente e foi bastante complicado. E tem que ter também um sistema de resgate, tem que ter um sistema de aspiração. Eu acho que daí, num caso desse, para a artéria bem distal, disponível aqui no nosso serviço, a gente tem um que é o uso de sistema de trombectomia, a Angiojet, mas eu acho que quando tem para a artéria pequena, um sistema de aspiração que é muito bom nesses casos, porque na verdade o Angiojet é para trombo, né? Que a gente usa, que eu tenho preferência por usar, que eu acho que é melhor, porque isso na verdade é embolização de placa. Então a gente usa o penumbra, né, para aspirar na parte bem distal, que eu acho que funciona melhor. Ok. Vou chamar o Carlos aqui, que quer fazer uma pergunta também, Pedro. Alô, Carlos. Bom, o Carlos não está aqui. Posso fazer um comentário? Claro. Em relação ao último assunto da trombose distal, infelizmente é uma das coisas que mais atrapalham o nosso trabalho e o paciente. E normalmente acontece quando menos você espera. Normalmente acontece até em casos simples. Por acaso, os casos mais complexos eram sempre em lesões pequenas, extremamente calcificadas ou oclusivas, onde foi relativamente fácil a recanalização, tive a embolização distal, que normalmente você percebe só depois ter colocado o stent, porque você faz o controle final e você vê o fluxo extremamente identificado. Eu percebi que isso depende das características do balão. Como todo mundo com certeza sabe, existem balões que abrem em todas as direções, como fosse um balão normal, você inflável, que abre em modo simétrico, e outros balões que abrem rodando, é como se fosse o balão é preparado e fechado, rodando o sistema, quindi quando abre, desliza em cima. E acho que esse tipo de balão tem uma incidência de embolia distal muito maior, porque eles quebram a parede e depois deslizam, eles empurram a parede, criando, fraturando e fragmentando a parede. Outra coisa importante, concordo no sistema que você utiliza distalmente. Infelizmente, quando você tem embolia, normalmente embolia de extrema periferia, até da tibiais, no terço inferior de perna e pé. A coisa que a gente está fazendo, independentemente de ter utilizado sistema de aspiração, que você já nomeou, é rutinariamente utilizar trombolise intraarterial, chegando aos valores local, só local, por um período
de meia hora, 1 hora, e também utilizando prostavasia intraarterial. Isto determinou, esta técnica determinou uma salvação de membros muito importante e que retirou um pouco a problemática de fazer um procedimento simples que se transformou numa tragédia. O Luiz Eduardo Baca quer fazer uma pergunta para o Pedron. Oi. Ô, Baca. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Boa noite, Pedrão. Tudo bem? Tudo bom, Baca? Eu queria dizer que, em primeiro lugar, que eu aprendi a fazer esse tipo de procedimento contigo. E continuo fazendo mais ou menos do mesmo jeito como tu falaste, com o uso seletivo do stent. E temos motivos para nos orgulhar dos resultados que temos. Eu tenho 2 perguntas. Uma, se tu achas que faz diferença se a recanalização for subintimal ou tu acha que é importante que ela seja transluminal, se no resultado tu nota alguma diferença nos teus casos. E a outra coisa é se na tua experiência tu nota diferença de perviedade nos casos com stent e nos casos que não tem stent. Eu pergunto isso porque hoje eu vi um paciente que eu fiz uma subintimal bilateral em 2007. Ele acabou sendo angioplastado em Curitiba de uma lesão de ilíaca e veio para mim para fazer o segmento com uma arteriografia feita lá em Curitiba com as 2 femorais superficiais perfeitas, abertas, com uma angioplastia subintimal 13 anos depois. Tive muitas que fecharam também, mas eu confesso que eu não noto muita diferença na perviedade a longo prazo. Eu queria saber a tua experiência. Bem, Baca, tudo bom? Obrigado aí pela participação, pela pergunta. Assim, eu também não tenho, acho que não tem, eu não noto uma diferença muito significativa, né, de se foi subintimal ou intimal. Geralmente, até porque às vezes a gente nem sabe se está subintimal ou se está intimal. Geralmente a gente está passando subintimal. Eu também gosto muito de fazer subintimal e acho assim na nossa dia a dia que não me parece ter diferença significativa, estatística significativa entre usar a via subintimal ou via intimal. E a literatura sempre diz que a subintimal, nesses trabalhos, tem uma perviedade menor, né? Mas eu acho que sim, eu continuo fazendo aquilo que a gente fazia aí, só que agora preparamos melhor o vaso, né? Então que isso eu acho que é a grande diferença, preparar bem o vaso que seja por via subintimal, acho que ou luminal, a diferença que vai fazer do resultado. Eu acho que na verdade é a preparação adequada do vaso, né? Enquanto a outra pergunta em relação à diferença entre colocar stent e não, né? Isso também assim, eu fiz o levantamento hoje rápido aqui do nosso uso de balões e a gente tem mais ou menos os balões, os stents, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de cada um utilizado. E assim, eu não teria números do que trombosa mais, o que tem melhor patência. Mas eu acho que assim, a gente evita de botar balões stent, botar metal na femoral superficial, mas a gente usa. E parece que ao longo prazo, depois de 24 meses, de 36 meses, os balões começam a ter mais perda de patência do que os stents. Uhum. Stent quando entope mais no começo, geralmente, né? E uma coisa importante assim é isso da preparação do vaso e ficar monitorando muito de perto, né? Fazendo acompanhamento bem restrito, porque daí a gente consegue
reintervir e prolongar essa patência, né? E a brevidade aí, o membro, né? Uma observação, só se permite, aquela imagem com a angiografia com a perna dobrada, mostrando os kinks que a artéria faz, eu costumo fazer aquilo sempre de rotina, antes de fazer a angioplastia, e geralmente tem cálcio, a gente consegue ver um desenho da artéria para ter uma noção de aonde a gente deve começar e terminar o stent, para que ele não termine numa dobra daquelas. Então, é uma estratégia interessante para o planejamento também do preparo da artéria, né? Fazer aquilo de rotina, não só no pós, mas no pré também. Sim, sim. Não, mas a gente mostrou aquilo ali só para chamar a atenção, né? A gente também faz isso de rotina. A gente já sabe, mas na verdade a gente já sabe mais ou menos onde é que está os kinks e onde é que vai dar o problema, né? Depois, de tanto a gente apanhar nisso aí, a gente aprende já onde é que ela vai terminar. Mas uma boa lembrança de fazer antes e expandir o stent até lá em cima, né? E usar, obviamente, menos stent. Pedro, nós estamos aqui, a hora está avançando. O doutor quer falar alguma coisa? Eu acho que está na hora, né? A nossa programação é de que seja uma reunião de 1h30, né? Sim. Queria dizer que nós temos lançado recentemente na literatura brasileira um livro tratando de isquemia crítica de membros inferiores. É um livro de 4 editores, capitaneado pelo Júlio Peclá, que está aqui conosco assistindo também essa apresentação, e que grande parte das respostas que nós temos estão respondidas nessa publicação. É um livro da editora de livros, está em promoção de lançamento, não estou fazendo propaganda, mas ali eu sou meio suspeito, que eu recebi uma homenagem realmente incrível aqui, que eu sabia que ele ia acontecer, mas não sabia dessa forma. Mas é uma obra que eu fiquei muito feliz e que faltava na nossa literatura médica. Então, gostaria de encerrar, pelo menos, a minha parte de moderação, lembrando que nós temos uma obra dedicada especificamente a esse tema na literatura brasileira. Só aproveitando aqui, tem muitas perguntas, eu vou encaminhar para o Pedrão depois, mas só um bate-volta rápido aqui, Pedrão, do Luiz Henrique Coelho. TASC-D, calcificação circunferencial extensa na anjo-TC. Você tenta o preparo inicial com balão ou parte logo para o aterótomo primário? Eu faria com o aterótomo primário. Tá, ok. Outra pergunta aqui do Vinícius Menegola. Ele quer saber se você... Oi? Você trabalha comigo, daí não vale, né? Bom. Ele quer saber a sua opinião sobre o uso isolado do aterótomo. Isso a gente tava falando essa semana de fazer um estudo que eu comentei contigo, da gente fazer um estudo comparativo só o aterótomo sem outro terapia definitiva. Então a gente acho que o resultado não vai ser tão bom, mas a gente está planejando fazer esse estudo aqui no serviço. Tá, ok. E para encerrar, eu queria que você desse dicas práticas para a otimização do uso do aterótomo. Dicas práticas para o uso otimizado do aterótomo. Dicas práticas do dia a dia. Sim, assim, sempre usar sistema, principalmente o direcional que a gente tem, que a gente mais usa, que é o Rock One. Sempre usar proteção distal, um filtro distal. Sempre cuidar, porque por muitas passagens pode encher o nariz ali, que eles chamam do cone, que tem no aterótomo, passar eu normalmente assim, passo 1, 2 vezes, eu retiro, a gente limpa, e geralmente vem algum debris ali, então sempre retirar, limpar bem, rodar bastante em todos os sentidos, tanto o aterótomo quanto o raio-x, o arco,
para se pegar bem a lesão, se ela limpou. E uma coisa que também pode ser usada, que isso já é mais fazer alguma avaliação com ultrassom, mas isso é um pouco mais complicado, não seria uma dica para o dia a dia. Tá ótimo. Eu queria fazer alguns lembretes finais, lembrar a todos que na próxima semana a nossa reunião será na terça-feira. O Dr. Arthur vai dar uma aula sobre cirurgia de carótida e no pós-AVC agudo, que momento operar. Quem não tiver inscrito nas nossas redes sociais e quiser receber a programação das atividades científicas, mandar um e-mail para pós-graduação@centervasc.com.br, sem tio e sem cedilha, mandando ou o número do celular ou o e-mail. Agradecer a presença de todos os colegas, temos aqui colegas de todas as regiões do país. Queria agradecer aqui diversos colegas, entre o doutor Adroir, Sérgio Meirelles, o Vadicuri, o Davi, que está lá em Brasília, o Enildo, da minha cidade, Niterói, enfim, todo mundo, não tem como falar o nome de todo mundo aqui, mas realmente é um grande prazer contar com a presença de vocês nesse Clube da Artéria, e é uma grande felicidade para nós do Centervasc. Alberto, quer falar mais alguma coisa? Não, está tudo bem. Tá ótimo, então. Uma boa noite a todos se cuidem. Boa noite. E nos vemos aí nos próximos eventos. Um abraço. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço, doutor.